A ditadura militar no Brasil, esse período que vem fazer com que pessoas sejam saudosistas, muitos tiozões do WhatsApp que recebem aquelas mensagens, eles ficam todos eufóricos por verem aquelas mensagens, aquelas fake news dizendo que na ditadura não tinha corrupção, na ditadura a economia era as mil maravilhas, na ditadura não existiam analfabetos no Brasil e a educação era maravilhosa. Mas será que a educação na ditadura militar era essas mil maravilhas? Mas antes de continuarmos, não esqueça de seguir aqui a TV Historiante, sinalizar para ficar por dentro de todas as novidades que são postadas e também compartilhar o nosso canal junto com seus amigos. E se você curte o material feito pelo Portal Historiante, vá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante e faça sua contribuição na nossa missão de difundir conhecimentos. E vamos para o vídeo. Muitos saudosistas, reacionários, imaginam a ditadura militar como um paraíso na terra, igualzinho a alguns cartazes que vemos aí de algumas denominações religiosas que falam sobre o paraíso. Para esses reacionários, a ditadura militar foi perfeita, foi maravilhosa. A ditadura militar que foi estabelecida no Brasil com um golpe em 1964, ela trouxe consigo várias ideologias. E essas ideologias, para serem implementadas na nossa sociedade, elas precisavam de uma base. E os governantes militares encontraram na educação esta base para a inserção desta ideologia voltada não para o aprimoramento das pessoas, mas para fazer com que a sociedade ela ficasse alheia ao que estava ocorrendo no Brasil durante a ditadura militar. Num primeiro momento, nós temos o contato do Ministério da Educação e Cultura, o MEC, junto à Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos. Lembrando aí, pessoal, que os Estados Unidos, eles, apoiaram o golpe, viu? A ditadura militar no Brasil. E eles apoiavam as modificações necessárias na educação. E dentro dessa modificação que iria ocorrer na nossa educação, deveria ter a inserção do chamado conceito do capital humano, que tem como base principal fazer com que esse indivíduo ele tenha um treinamento necessário para entrar no mercado de trabalho o mais breve possível. Ou seja, a questão da educação e a questão do trabalho, eles devem estar próximos. Só que, nesse momento, nós vemos o distanciamento de dois grupos sociais, uma elite dominante ligado aos governos militares, que esses queriam deter todo o controle com relação às vagas nas universidades, e o restante da população, que seria apenas uma mão de obra para essa elite dominante. E nós vemos a inserção do ensino compulsório profissionalizante no segundo grau. E o que seria isso? O aluno, logo no segundo grau, ele teria uma formação profissional. E aí ganharia aquele conceito, né? Que a gente de vez em quando ainda escuta. A pessoa terminou o segundo grau, que atualmente é o ensino médio, e está formada e iria trabalhar. E com isso, engenheiros, médicos, pessoas ligadas à área de direito, todas estas vagas seriam ocupadas pela elite. Já os trabalhadores, o povão, seria somente a mão de obra. Ou você acha que uma grande fábrica, por exemplo, automotiva, ela iria contratar para um dos seus diretores um engenheiro automotivo ou um técnico especializado em motores? Aí nós vemos já a implantação desta ideia de uma elite dominante à frente das empresas, à frente do Estado, e o restante da população ela estava sendo colocada à margem da sociedade, sendo apenas uma mão de obra. E quando vamos vendo o surgimento de uma mão de obra que estava se tornando muito grande em determinados setores, nós iríamos ver o barateamento desta mão de obra e, consequentemente, a perda do valor do salário mínimo para estes trabalhadores, porque era uma lógica que iria ocorrer. Quanto mais mão de obra de um determinado
tipo de trabalho, por exemplo, técnicos em motores, professores, todas essas pessoas iriam estar disputando poucas vagas de trabalho e, consequentemente, as empresas elas iriam contratar esses trabalhadores com baixo custo salarial. E tudo isso iria fazer com que essa elite dominante que detinha os meios de produção, que detinha o controle das empresas, pudessem ter mais lucros, já que aqueles trabalhadores iriam estar em grande quantidade. E agora vocês viram que eu falei sobre professores, né? Pois é, vem surgir nesse período da ditadura militar as chamadas licenciaturas curtas, que eram professores que tinham uma formação de licenciatura extremamente rápida, porque deveriam ocupar logo as vagas de trabalho. E se no segundo grau já tinha a formação de profissionais de educação do magistério, juntamente com esses profissionais de licenciatura, logicamente iria se desvalorizar a questão salarial dos profissionais de educação. E somando-se a tudo isso, nós vamos ver também a própria fragmentação do processo de ensino, porque esses professores eles não vão ter uma formação para atuar em sala de aula como um formando em uma faculdade, em uma universidade. Muitas vezes essa formação no magistério, nessas licenciaturas de curta duração, eles iriam apenas ter umas noções básicas de como atuar em sala de aula. E nós vamos vendo aí várias engrenagens emperrando, porque seriam profissionais de educação mal formados, formando grandes quantidades de profissionais que muitas vezes não iriam ter um salário digno, ou então iriam ter uma renda bem inferior, e dentro desse processo de educação havia uma desvalorização dos próprios profissionais de educação. E aí nós vamos vendo, né, na ditadura militar todo esse processo de destruição da educação. E vamos lembrar um detalhe, viu gente? Muita gente acaba colocando aí nesse bojo Paulo Freire, mas Paulo Freire, ele fugiu do Brasil, ele teve que se exilar do Brasil logo no início da ditadura militar, em 1964. E ele só voltou para o Brasil depois do processo de anistia. O processo de anistia que ocorreu já nos finais da década de 1970 e início da década de 1980. Ou seja, ele retorna para o Brasil já no processo final da ditadura, porque se ele voltasse, ele seria preso novamente, porque ele chegou a ser preso pela ditadura. Ou seja, dentro dessa fragmentação, de toda essa desestrutura que ia ocorrendo na educação durante a ditadura militar, não havia o contato de Paulo Freire, que muitas pessoas acabam dizendo Paulo Freire destruiu a educação do Brasil, mas eu acho que quem destruiu a educação mesmo do Brasil foram pessoas que nunca estiveram em uma sala de aula, e não o grande educador que foi o Paulo Freire. Mas voltando aí para a educação na ditadura militar, toda essa desestrutura que ia ocorrendo dentro da educação, ela ainda era mais forçada, porque várias disciplinas que poderiam agregar conhecimento para os alunos, elas também foram excluídas. Nós vamos ver a exceção de disciplinas como Educação Moral e Cívica, a Organização Social e Política do Brasil, OSPB, e essas disciplinas elas tiravam o espaço de Sociologia e Filosofia. Olha só, disciplinas que iriam fazer pessoas pensantes na nossa sociedade foram excluídas para colocar disciplinas meramente doutrinárias, que iriam doutrinar as pessoas para a ideologia da ditadura militar. E além do mais, ainda tem disciplinas como Geografia e História que elas foram muito prejudicadas nesse período, se tornando apenas disciplinas decorativas. Geografia se decorava a população de determinada cidade, a distância de uma cidade para uma capital, e História nem se fala. Até hoje História é uma disciplina que tem essa visão de que é uma disciplina apenas para se decorar fatos históricos, datas e personagens. E todo esse prejuízo educacional foi sendo inserido durante a ditadura militar. Pesquisas recentes indicam
que a média brasileira na escola, durante a ditadura militar, ali no início, na década de 60, era de apenas 2 anos. E no final da década de 70, início da década de 80, o analfabetismo do Brasil, ele se reduziu de torno de 46% ali no final da década de 60 para 33% na década de 80. Ou seja, uma redução mínima. 1/3 da população brasileira era analfabeta no final da ditadura militar. Essa maravilha que era ladeada pelos reacionários e saudosistas da ditadura não tinha nada de espetacular na educação e em outros cenários da nossa sociedade, como economia e política. Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Lembrando, para seguir aqui a TV Historiante, vocês vão seguir, sinalizar para ficar por dentro das novidades que são sempre postadas aqui. E também compartilhar esse vídeo com seus amigos, ou então com aquele tiozão do Zap que gosta de mandar os WhatsApps de fake news, né? Para ele ficar por dentro de uma verdade histórica. E não deixe de seguir o Historiante em nossas redes sociais. E é isso aí, pessoal. Beleza?